Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo, em mais uma breve meditação na Palavra de Deus. E hoje um texto muito conhecido e, como eu costumo falar às vezes, a gente perde grandes pérolas, Grandes verdades contidas em textos muito conhecidos, de tanto ouvir, está com a mente, o ouvido já condicionado àquele texto. O texto é lá em Gênesis, Lá no livro da criação, Gênesis capítulo 3, o verso 9, que diz assim: Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? É um texto que narra a glória do homem, Foi a sua criação. A palavra diz que, o capítulo que antecede esse que a gente acabou de ler, o capítulo 3, que o homem ele foi a coroa da criação, a obra-prima, feito ali a imagem e semelhança de Deus, e o homem tinha ali a honrosa tarefa de ser o mordomo do Éden, Ele estava ali zelando, cuidando, nomeando os animais, e havia apenas uma orientação, para que eles não comessem daquele fruto específico que Deus havia alertado. E Eva, ali incentivada, contaminada, pela serpente, Eva acaba sucumbindo, ali àquela curiosidade, e ela não apenas come, daquele fruto, prova daquele fruto, como ela oferece a Adão, e ele também acaba, sucumbindo e vindo ali a cair. Uns dizem, que foi maçã. A Bíblia é muito clara ao falar que era um fruto, Então a gente não pode de forma alguma, afirmar ou nomear que fruto era esse. Mas se era maçã, se era jaca, pera, uva, enfim, isso é indiferente, Porque eu acredito que fosse mais um simbolismo, de obediência do que realmente a importância de se consumir ou não aquele fruto. Os teólogos que me perdoem. Mas o que eu quero falar aqui hoje, o que eu quero destacar é este versículo 9, É quando Deus chama Adão e pergunta: Onde estás? Irmãos, é muito comum durante a nossa caminhada, é muito comum durante a nossa vida, com Deus, esses momentos instáveis. Infelizmente, isso é comum. Por que eu falo infelizmente? Pedro, que foi um dos primeiros vídeos que a gente fez, diz que nós somos sacerdotes. E como eu falei naquele vídeo, o sacerdote, uma das suas características é a constância, Ele não pode ser inconstante. Mas, entendendo que todos nós somos homens e mulheres dotados de imperfeições, vai ter dia que você vai estar muito bem, vai ter dia que você vai estar, como diz meu pastor, uma chama, uma bola de fogo na presença de Deus. Mas vai ter dia que, o dia mal, Eu falo bastante sobre isso também, O dia mal ele chega na nossa vida e, dependendo de como você está espiritualmente, você vai dar aquela queda, Você vai dar aquela esfriada e você precisa de um estalo, De um restart de quem você é diante de Deus. E aqui, quando Deus pergunta a Adão, onde estás? Deus sabia o que tinha acontecido com Adão, Deus sabia o que Adão tinha feito, Deus já sabia na sua onisciência, na sua presciência, o que iria acontecer, mas ainda assim, por misericórdia, Deus foi até Adão, foi procurá-lo, para poder ali, ouvir da boca de Adão o que tinha acontecido. Aí, Adão, ele faz algo que nós também reproduzimos, Aqui no versículo 12, Adão, ele diz, que ele estava com vergonha de Deus, se escondeu porque ele errou, tal, e ele vai tentar justificar. Ele fala assim: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então, ou seja, em outras palavras, Adão quer falar: eu comi, ok, eu errei, mas foi porque ela me deu. E às vezes a gente tenta, justificar a nossa inconstância nos outros.
Você já não está bem espiritualmente, você já não quer mais exercer alguma função, né, na igreja, e você não é porque a irmã fulana me olhou atravessado. Porque o irmão fulano passou por mim e não falou comigo. Você tenta, né, culpar uma outra pessoa por uma falha sua. Mas eu tenho uma notícia para te dar hoje. O mesmo Deus que foi até Adão, que cometeu esse grande pecado, né? Esse pecado que trouxe para toda a humanidade, né? Essa desconexão da aliança, né? Ali daquela perfeição, daquela comunhão restaurada por Cristo Jesus no Calvário. Mas esse mesmo Deus, ele está pronto para poder te encontrar. Este mesmo Deus está pronto também para te alcançar com as misericórdias dele. Esse mesmo Deus está te procurando e falando nesse momento: onde está você? Onde está você que orava e já não ora mais? Onde está você que louvava e já não louva mais? Onde está você que acordava nas madrugadas para interceder e já não acorda mais? Onde está você que era uma bênção ali no violão, na guitarra, bateria, teclado, pandeiro, saxofone, enfim, e já não quer mais? Onde está você que era um instrumento, era uma flecha na mão do valente e já não está mais, já não quer mais? E quando eu falo já não quer mais, é exatamente por isso, porque eu não vou, eu não quero, eu não posso, eu não quero mais, porque já deu. E quando foi que Deus deu esse basta na sua vida? Quando foi que Deus falou para você que você não era mais útil na obra? Quando foi que Deus se manifestou para você e te dispensou ali daquela tarefa? Eu acredito que ele não tenha feito isso. A Bíblia fala que o que causa separação entre o homem e Deus é o pecado. Então, assim, de tal forma que o pai do filho pródigo estava ali, mesmo aquele filho tendo saído, gastado os seus haveres, o seu dinheiro, como disse seu irmão, ele volta ali arrependido e aquele pai está esperando, né? E perdoa e restitui, né, a honra àquele filho. Esse mesmo Deus, né, que é representado ali por aquele pai, ele também está te procurando, está te esperando para te perdoar, para te restaurar, para restituir o dom dado a você. Se você fala assim: mas eu não tenho nenhum dom, eu não faço nada, eu não canto, eu não prego, eu não oro, tal, você pode falar, você pode usar a sua vida, você pode usar a sua voz, você pode usar as suas mãos, você pode fazer. Eu passaria aqui horas descrevendo o que você pode fazer para ser útil no reino de Deus. Você pode varrer a igreja, você pode servir uma água, você pode abençoar pessoas através, hoje em dia, do YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, um SMS, um e-mail, uma carta, uma ligação. Você pode estar abençoando, né, essas pessoas através da sua vida, mesmo à distância, com a palavra de Deus. Mas tudo isso só pode acontecer se você se mostrar para Deus, se você se colocar diante de Deus, se você falar assim: Pai, eis-me aqui, eu quero, eu vou, né? Chega, basta de ficar culpando as outras pessoas por uma posição que você precisa tomar. Chega, não é tempo mais de ficar tentando justificar o injustificável. Sabe por quê? Para mim, para o seu amigo, para o seu pastor, para o seu líder, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, você pode até tentar justificar, mas para Deus você não consegue. Sabe por quê? Ele sonda o que está aqui. Se você não fizer porque realmente não dá, Deus vai saber. Mas se você deixar de fazer porque você não quer e tentar justificar de alguma forma, Deus também vai saber. E agora, para a gente finalizar, reflita na importância e na honra de ser usado por Deus, na honra de poder chamar o Criador, o Eterno, o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, de Pai, de Abba, né? Você poder entrar na presença dele, você poder falar com ele em nome de Jesus,
você poder desabafar com Ele, saber que Ele está no controle da sua vida, que Ele está no controle de tudo que acontece com você. E muitas das vezes você tira, a prioridade, desvaloriza essa honra por coisas tão pequenas, por coisas tão bobas, por coisas tão desnecessárias, como às vezes você querer, ou melhor, não querer fazer algo e ficar colocando a culpa no irmão. Para de se enganar, chega, basta de se enganar. Tome uma posição, tome uma atitude, se mostre para Deus, reconheça o seu erro, a sua falha, mas enquanto a vida há esperança, enquanto você estiver aqui, enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver vivo, é porque ainda existe um propósito na tua vida. Será mesmo que você vai querer passar toda a sua vida que ainda resta fora do propósito de Deus, correndo, fugindo? Você pode até tentar, mas depois pode ser tarde, não para Deus, mas para você, porque a obra que Ele quer realizar através da sua vida, se você não quiser, Ele levanta uma outra pessoa e usa, porque a obra será realizada. E você, se for salvo, se você estiver ali em condições aptas, eu não posso julgar, ninguém pode julgar entre você e Deus. Quando você chegar diante dele, você vai abrir a mão e o que vai ter nas suas mãos? Ah, Senhor, mas é porque naquele dia eu não pude ir. O fogo vai consumir. Ah, Senhor, porque naquele dia eu não estava bem. Mas você trabalha, você estuda, você vai na festa, você não falta nada. Mas quando é para fazer a obra de Deus, eu não posso, está chovendo, estou com dor de cabeça, eu estou com dor no meu dedinho pequeno do pé. Então chega, basta. Chega de tentar justificar o injustificável. Se coloque na posição não diante dos homens, mas diante de Deus, porque é Ele que sonda, é Ele quem conhece. Portanto, se mostre para Deus, porque Ele quer usar você, Ele quer usar a tua vida para abençoar outras pessoas e para trabalhar no reino. Mas para isso, você tem que parar de correr de Deus e tentar colocar a culpa da sua covardia nas pessoas. Não seja covarde, se mostre para Deus. Tenha uma tarde abençoada e fique com esta palavra em nome de Jesus.